E se a próxima grande ameaça à saúde global não viesse de um laboratório de alta segurança ou de uma metrópole superpovoada, mas surgisse do silêncio absoluto das áreas rurais, de um inimigo que vive escondido entre nós, sem ser notado? Muitas vezes, quando pensamos em pandemias ou crises sanitárias, imaginamos vírus que se espalham em aviões ou em centros urbanos densos. No entanto, existe um patógeno silencioso, um inimigo invisível e mortal, que está despertando o alerta máximo das autoridades sanitárias ao redor do globo. Este adversário atende pelo nome de hantavírus. Ele não precisa de aeroportos ou de grandes aglomerações para causar destruição. Ele se move nas sombras, carregado por pequenos animais que cruzam o caminho da civilização humana de forma discreta, muitas vezes em locais que consideramos seguros, como nossas casas de campo, celeiros ou galpões de armazenamento. O hantavírus é tecnicamente classificado como uma zoonose viral grave. Em termos simples, isso significa que ele é uma doença transmitida de animais para seres humanos, tendo nos roedores silvestres os seus principais reservatórios naturais. O que torna essa situação particularmente alarmante não é apenas a forma como o vírus se espalha, mas a sua taxa de letalidade devastadora. Enquanto muitas doenças virais conhecidas apresentam taxas de mortalidade relativamente baixas, o hantavírus opera em um nível de perigo que assusta até os médicos mais experientes. Em diversos surtos registrados, a taxa de letalidade chegou a atingir entre 40% e 50% dos pacientes infectados. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de um vírus onde quase metade das pessoas diagnosticadas com a forma mais grave da enfermidade pode não sobreviver. É um índice de mortalidade que supera significativamente muitas outras ameaças biológicas que dominaram as notícias nos últimos anos. Atualmente, o hantavírus não é mais um problema restrito a uma única região. Embora no passado pudesse ser visto como algo isolado, hoje ele é uma ameaça global. Surtos recentes em diferentes continentes, das Américas à Ásia e à Europa, mostram que a escala do problema é vasta e crescente. As autoridades sanitárias internacionais monitoram constantemente o surgimento de novos casos, pois o vírus parece estar se adaptando e encontrando novas oportunidades para entrar em contato com as populações humanas. A urgência em entender e conter esse avanço é real, pois a rapidez com que a doença evolui no corpo humano deixa pouco espaço para erros médicos ou diagnósticos tardios. Para compreendermos como chegamos a esse estágio de alerta, precisamos olhar para trás, para o momento em que esse inimigo foi identificado pela primeira vez. A história oficial do hantavírus começa na década de 1970, durante a Guerra da Coreia, e os anos que se seguiram. O vírus recebeu esse nome em referência ao rio Hantan, na Coreia do Sul, onde foi isolado pela primeira vez. Naquele período, centenas de soldados começaram a apresentar febres hemorrágicas misteriosas, desafiando o conhecimento médico da época. Foi através do trabalho persistente de cientistas que o agente causador foi finalmente identificado, revelando uma nova família de vírus que já estava presente na natureza muito antes de sermos capazes de detectá-la. Desde esse isolamento inicial, o rastro de destruição deixado pelo hantavírus tem sido silencioso, mas constante. Ele não costuma causar grandes epidemias explosivas como a gripe, mas seus surtos são marcados por uma gravidade extrema. Ao longo das décadas, a ciência descobriu que não existe apenas um tipo de hantavírus, mas sim diversas variantes, cada uma com características específicas dependendo da região geográfica. Na Ásia e na Europa, é mais comum encontrar a variante que causa a chamada febre hemorrágica, com síndrome renal. Nesses casos, o vírus ataca primordialmente os rins, levando a falhas graves no sistema urinário e hemorragias internas. Já nas Américas,
O vírus se manifesta de uma forma ainda mais agressiva e rápida, conhecida como síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Nesta variante, o alvo principal são os pulmões e o coração. O paciente, que muitas vezes parece estar apenas com um mal-estar passageiro, pode ter o seu quadro agravado em poucas horas, apresentando uma dificuldade respiratória severa que frequentemente leva à necessidade de ventilação mecânica e cuidados intensivos. Essa distinção entre as variantes mostra a versatilidade perigosa desse patógeno, que consegue se adaptar a diferentes hospedeiros e ambientes ao redor do mundo. Um dos fatores mais preocupantes que explicam o ressurgimento e a propagação do hantavírus nos tempos modernos é o profundo desequilíbrio ecológico causado pela atividade humana. O desmatamento acelerado, a expansão das áreas urbanas para dentro de regiões de mata e a degradação dos habitats naturais têm forçado os roedores silvestres, conhecidos popularmente como ratos do mato, a procurar abrigo e alimento em locais mais próximos aos seres humanos. Quando invadimos o espaço desses animais, ou quando destruímos seus predadores naturais, como corujas, gaviões e cobras, criamos o cenário perfeito para uma explosão populacional de roedores. Esses animais são os reservatórios perfeitos. Eles carregam o vírus por toda a vida sem ficarem doentes, mas o eliminam constantemente no ambiente através da urina, das fezes e da saliva. Essa aproximação entre o habitat dos roedores e as áreas domiciliares ou de trabalho rural cria uma ponte perigosa. Muitas vezes, a infecção ocorre em momentos de aparente normalidade, como na limpeza de um sótão que ficou fechado por muito tempo ou na organização de mantimentos em uma fazenda. O vírus fica ali, esperando de forma invisível em meio à poeira, pronto para ser ativado pelo menor movimento. A complexidade desta relação entre homem e natureza mostra que o hantavírus não é apenas um problema médico, mas também um reflexo de como lidamos com o meio ambiente. Enquanto continuarmos a pressionar as fronteiras da vida selvagem, estaremos nos expondo a ameaças que estavam contidas no equilíbrio delicado das florestas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo para que possamos entender até onde esta informação está chegando. É fundamental estarmos informados sobre esses riscos silenciosos para que possamos nos proteger e proteger nossas famílias, especialmente em regiões onde a presença de roedores é comum. O hantavírus permanece como um dos desafios mais enigmáticos da virologia moderna. Sua capacidade de permanecer dormente no ambiente e sua evolução clínica devastadora o colocam no topo da lista de prioridades de vigilância epidemiológica. À medida que avançamos na compreensão deste vírus, percebemos que a prevenção e o conhecimento são as nossas melhores armas, pois, uma vez que a infecção se estabelece, a luta pela sobrevivência se torna uma corrida desesperada contra o tempo. O histórico de surtos nos mostra que ninguém está totalmente imune se as condições de exposição estiverem presentes. E o aumento da frequência de casos em zonas de transição urbana sugere que o perigo está mais perto do que imaginamos. A compreensão do perigo começa com a identificação do verdadeiro culpado e do meio pelo qual ele se infiltra em nossa biologia. Os roedores silvestres, frequentemente chamados de ratos do mato, desempenham o papel central como os reservatórios naturais desse patógeno. Diferente de nós, esses animais evoluíram ao lado do vírus por milênios. O hantavírus estabeleceu uma relação de comensalismo com esses pequenos mamíferos, o que significa que eles carregam a carga viral em seus corpos por toda a vida sem manifestar qualquer sinal de doença. Para o rato, o vírus é um passageiro silencioso e inofensivo. No entanto, para o ser humano, esse mesmo vírus se transforma em um agressor implacável assim que atravessa a barreira das espécies. O mecanismo de transmissão mais comum e perigoso é a inalação de aerossóis. Imagine um galpão de ferramentas, um porão ou uma casa de campo que permaneceu fechada por meses.
Nesses locais protegidos, os roedores silvestres encontram o ambiente perfeito para construir ninhos e se reproduzir. Ao circularem por esses espaços, eles deixam para trás urina, fezes e saliva. Com o passar do tempo, esses resíduos secam e se misturam à poeira acumulada no chão e nas prateleiras. O perigo real desperta quando uma pessoa entra nesse ambiente e decide fazer uma limpeza. Ao usar uma vassoura comum, o movimento das cerdas lança partículas de poeira microscópicas no ar. Junto com o pó, as partículas virais que estavam latentes são suspensas e criam uma névoa invisível e altamente infectante. Basta uma respiração profunda para que o vírus penetre nas vias aéreas e alcance os alvéolos pulmonares. É por essa razão que atividades aparentemente inofensivas, como varrer um sótão, organizar lenha ou até mesmo acampar em áreas de mata virgem, podem se tornar fatais. O vírus também pode ser transmitido através do contato direto com feridas abertas na pele ou por meio de mordeduras de roedores, embora esses casos sejam menos frequentes do que a infecção por via respiratória. O que torna a situação ainda mais complexa é a resistência do hantavírus no ambiente. Em condições de baixa incidência solar e temperaturas amenas, ele pode permanecer ativo e perigoso por vários dias, dentro de excrementos secos, esperando o momento de ser inalado. Durante décadas, acreditou-se que a única forma de contrair a doença era através do contato com os roedores. No entanto, um mistério científico ocorrido na Argentina mudou completamente a nossa percepção sobre o risco. Em um surto registrado na região de El Bolsón, os investigadores médicos notaram um padrão estranho e assustador. Pessoas que nunca estiveram em áreas rurais ou em contato com ratos estavam ficando doentes. Após análises genéticas profundas, descobriu-se uma variante específica chamada cepa Andes. Esta versão do vírus provou ser capaz de realizar o que os cientistas mais temiam: a transmissão de pessoa para pessoa. Através de contatos próximos e prolongados, o vírus era capaz de saltar de um paciente infectado para um familiar ou profissional de saúde. Embora esse tipo de transmissão humana seja considerado raro em comparação com a via animal, a descoberta acendeu um alerta global, pois demonstra a capacidade de adaptação do hantavírus em se transformar em uma ameaça ainda mais difícil de conter. Uma vez que o vírus entra no sistema humano, ele inicia uma fase de incubação que pode durar de 1 a 5 semanas. Esse período é uma janela de falsa tranquilidade. O paciente se sente perfeitamente bem enquanto o vírus se replica silenciosamente nas células que revestem os vasos sanguíneos. Quando a doença finalmente se manifesta, ela o faz de maneira enganosa. Os sintomas iniciais são quase idênticos aos de uma gripe comum ou de uma virose leve. Febre alta, dores musculares intensas, especialmente nas coxas e nas costas, além de cansaço extremo e dor de cabeça, dominam o quadro clínico. É comum que o paciente ignore os sinais, acreditando que precisa apenas de repouso e analgésicos. No entanto, o hantavírus está apenas preparando o terreno para o seu ataque mais devastador. Após alguns dias dessa fase febril inicial, ocorre o chamado ponto de virada dramático. De forma súbita e muitas vezes sem aviso prévio, a condição do paciente se deteriora em uma velocidade assustadora. A falta de ar, tecnicamente conhecida como dispneia, surge como um sinal de que o corpo está perdendo a batalha. Em questão de poucas horas, o que parecia ser um resfriado evolui para a síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Nesse estágio, o tempo se torna o recurso mais escasso e valioso. Se o indivíduo não receber assistência médica imediata em uma unidade de terapia intensiva, as chances de sobrevivência despencam vertiginosamente. A explicação científica para esse colapso é aterrorizante. O hantavírus não destrói os tecidos pulmonares diretamente como outros vírus respiratórios costumam fazer. Em vez disso, ele provoca uma reação inflamatória tão violenta que os vasos sanguíneos nos pulmões perdem a sua integridade estrutural.
Os pequenos capilares começam a vazar plasma sanguíneo para dentro dos sacos de ar dos pulmões. Na prática, o paciente sofre um processo de afogamento interno. O fluido acumulado impede as trocas gasosas essenciais. O coração começa a falhar devido à pressão extrema e à falta de oxigenação, e o sistema circulatório entra em choque. É uma falência multiorgânica disparada por um inimigo que usa as próprias defesas do corpo contra ele mesmo. A rapidez da evolução clínica é uma das características mais marcantes e cruéis desta patologia. Entre o primeiro sinal de desconforto respiratório e o estado crítico de insuficiência pulmonar, o intervalo é frequentemente de apenas 24 a 48 horas. Os médicos em unidades de pronto atendimento muitas vezes lutam para identificar a causa, pois a progressão é muito mais veloz do que em casos de pneumonia bacteriana ou outras doenças virais sazonais. Quando os dados de letalidade são analisados, percebemos que estamos lidando com um dos patógenos mais letais conhecidos pela medicina moderna. Em muitos surtos isolados, o número de mortes ultrapassa 40% dos infectados, uma cifra que impõe respeito e temor aos sistemas de saúde ao redor do mundo. O desafio de diagnosticar o hantavírus precocemente reside na sua raridade e na semelhança com outras enfermidades. Muitos profissionais de saúde, especialmente em áreas urbanas, podem nunca ter visto um caso real, o que leva a erros de julgamento iniciais. No entanto, a história do paciente é a chave para a sobrevivência. A menção de ter estado em áreas rurais, de ter limpado galpões ou de ter tido contato com poeira em locais infestados por roedores deve ser encarada como uma luz vermelha de emergência. A detecção rápida permite que o paciente seja estabilizado antes que o vazamento pulmonar se torne irreversível. Sem um tratamento específico, como um antiviral milagroso, a medicina depende quase exclusivamente do suporte de vida avançado para manter o coração e os pulmões funcionando enquanto o corpo tenta, exausto, eliminar a carga viral. A luta contra o hantavírus é uma maratona de alta intensidade onde cada minuto de suporte respiratório conta para decidir entre a vida e a morte. O impacto do hantavírus não se restringe mais apenas a incidentes isolados em zonas rurais profundas. A análise de dados coletados nas últimas décadas revela uma tendência preocupante de aumento de casos em regiões onde o vírus, anteriormente, não era considerado uma ameaça endêmica. Cientistas e autoridades sanitárias em todo o mundo observam com atenção como as mudanças climáticas estão alterando fundamentalmente o tabuleiro deste jogo biológico. O aquecimento global e as alterações nos padrões de pluviosidade estão expandindo diretamente o habitat dos roedores transmissores. Com invernos menos rigorosos e períodos de colheita prolongados, as populações de ratos do mato encontram condições ideais para se reproduzir de forma explosiva. Esse fenômeno, conhecido como efeito cascata ecológico, aproxima cada vez mais o reservatório do vírus dos assentamentos humanos, transformando áreas que antes eram seguras em zonas de alto risco de contágio. A pressão que essa expansão exerce sobre os sistemas de saúde é imensa e multifacetada. A maior dificuldade enfrentada pelos médicos ainda é o diagnóstico precoce, especialmente em locais onde o vírus está apenas começando a circular. Como os sintomas iniciais mimetizam outras doenças tropicais ou respiratórias comuns, o paciente muitas vezes recebe o tratamento errado até que seja tarde demais. Quando a síndrome cardiopulmonar se instala, a necessidade de intervenção médica torna-se desesperadora. O paciente exige uma infraestrutura de unidade de terapia intensiva altamente equipada, com respiradores de última geração e equipes treinadas para lidar com a falência respiratória aguda. Em muitas regiões rurais de países em desenvolvimento, essa infraestrutura é escassa ou inexistente, o que eleva a taxa de letalidade para níveis que beiram os 50%. A logística de transportar um paciente em estado crítico por longas distâncias em estradas precárias
acaba selando o destino de muitos que contraem a enfermidade. Somado ao fator climático, o crescimento urbano desordenado e o desmatamento desenfreado estão criando o que os especialistas chamam de bombas biológicas silenciosas. Ao avançarmos sobre as florestas para a construção de condomínios, estradas ou campos agrícolas, estamos perturbando um equilíbrio milenar. A remoção da vegetação nativa elimina os predadores naturais dos roedores, como as corujas, as cobras e os gaviões. Sem o controle biológico desses predadores, os ratos que carregam o hantavírus multiplicam-se sem obstáculos e passam a frequentar os quintais e galpões das novas residências. O contato humano com o vírus deixa de ser um evento raro de caçadores ou mateiros e passa a ser uma ameaça real para famílias comuns que apenas desejam viver mais próximas à natureza. Essa interface perigosa entre o ambiente selvagem e o urbano é o terreno fértil para a emergência de novos surtos. Diante desse cenário desafiador, a prevenção surge como a única ferramenta verdadeiramente eficaz que possuímos atualmente. Uma vez que não existe um tratamento antiviral específico para curar a infecção e nem uma vacina disponível para a população em geral, a proteção depende estritamente da higiene ambiental e da mudança de hábitos. As medidas práticas de segurança são simples, mas exigem rigor. Ao limpar áreas que ficaram fechadas por muito tempo, como porões, garagens ou casas de campo, a regra de ouro é nunca utilizar a vassoura ou o aspirador de pó de forma direta. O ato de varrer levanta as partículas virais presentes nos dejetos secos dos ratos, criando a névoa infectante que será aspirada. A recomendação oficial das autoridades de saúde é o uso da técnica de umidificação. Deve-se borrifar uma solução de água sanitária diluída, na proporção de 1 parte de cloro para 9 partes de água, sobre todas as superfícies e fezes visíveis. Após aguardar 30 minutos para que o vírus seja inativado quimicamente, a limpeza pode ser feita com panos úmidos. Durante todo o processo, o uso de máscaras de proteção respiratória, preferencialmente as do modelo N95, é indispensável. Além dos cuidados domésticos, a conscientização em atividades de lazer também é crucial. Acampistas e praticantes de trilhas devem ser instruídos a não dormir diretamente no chão e a manter todos os alimentos guardados em recipientes hermeticamente fechados para não atrair roedores para dentro das barracas. O controle de roedores em áreas rurais não deve ser feito apenas com venenos, que podem afetar outros animais, mas sim através da eliminação de abrigos e fontes de comida, como pilhas de entulho e restos de ração animal. A higiene rigorosa ao redor de silos e armazéns de grãos é outra frente de batalha vital, pois esses locais são verdadeiros ímãs para os reservatórios do hantavírus. No campo da ciência, o estado atual das pesquisas reflete a complexidade do vírus. Embora existam estudos avançados em busca de imunizantes e terapias com anticorpos monoclonais, o caminho até uma solução definitiva ainda é longo. A realidade atual nos obriga a focar quase exclusivamente no tratamento de suporte. Isso significa que a vigilância epidemiológica constante é o nosso maior escudo. Países ao redor do globo precisam investir em sistemas de monitoramento que rastreiem a saúde das populações de roedores silvestres. Ao identificar uma alta carga viral nos animais de uma determinada região, as autoridades podem emitir alertas antecipados para a população e preparar os hospitais locais para a possibilidade de novos casos. A colaboração internacional é fundamental, pois, como vimos com a variante Andes na Argentina, o vírus tem o potencial de se adaptar e surpreender a comunidade científica com formas de transmissão mais agressivas. Perspectivas futuras indicam que a humanidade terá que aprender a coexistir com patógenos que emergem da vida selvagem com maior frequência. O hantavírus é um lembrete vívido de que a saúde humana,
a saúde animal e a saúde ambiental estão intrinsecamente conectadas em um conceito que a ciência moderna chama de saúde única. Não podemos ignorar o desequilíbrio que causamos nos ecossistemas sem esperar que a natureza responda de forma perigosa. A vigilância não deve ser apenas reativa, mas sim preventiva e estratégica. Estar preparado para o próximo surto não é apenas uma questão de ter mais leitos de hospital, mas de respeitar os limites entre o desenvolvimento humano e os habitats naturais. Em última análise, a história do hantavírus serve como um alerta para a fragilidade da nossa segurança sanitária global. O inimigo invisível que habita o silêncio das áreas rurais e a poeira de galpões esquecidos possui uma força devastadora que desafia a medicina moderna. A pergunta que as autoridades e a sociedade devem se fazer não é se um novo surto virá, mas se estaremos prontos para contê-lo antes que ele se espalhe pelo mundo de forma incontrolável. A ciência continua sua corrida contra o tempo, mas, por enquanto, a nossa melhor defesa reside no conhecimento, na prevenção e no respeito profundo aos segredos perigosos que a natureza ainda guarda em seus recônditos mais remotos. A conscientização coletiva é o que impedirá que esse vírus mortal continue a fazer vítimas silenciosas, garantindo que o progresso não venha acompanhado de tragédias evitáveis. A batalha contra o hantavírus está longe de terminar, mas cada vida salva através da informação é uma vitória crucial na proteção do futuro da saúde global.